Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses, um excelente final de domingo e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer as últimas informações desse pós-jogo do Verdão que venceu a equipe do Vasco dentro do Nubank Park pelo placar de 4-1, resultado importantíssimo que deixa o Palmeiras a 6 pontos de vantagem do Flamengo. Estou trazendo uma análise da partida, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Foi muito melhor, o Vasco para mim foi melhor e merecia uma melhor sorte no primeiro tempo, ou ter sido mais eficiente. O Palmeiras no segundo tempo veio para matar o jogo e com 1 minuto, 2 minutos de jogo foi eficiente. Com 10 minutos já tinha matado o jogo, 3-0. Então o Vasco não aproveitou o momento que ele teve. E assim aconteceu com o Santos. Quando vocês falam aí de... Eu concordo em parte. Porque para o torcedor do Palmeiras, ele vai falar, mas o Flamengo é o jogo mais bonito, mas... o primeiro jogo contra o Cruzeiro, o torcedor do Palmeiras, tá? O primeiro jogo contra o Cruzeiro foi igualado. 20 minutos no segundo tempo, quando o Cruzeiro deu uma pressionada, o Cruzeiro fez um gol, poderia ter... mas aí depois o Flamengo foi lá e atropelou. Então, pro torcedor do Flamengo, vai falar, poxa, mas o Palmeiras ganhou, mas o primeiro tempo foi horrível. Jogou contra o Vasco, que tá brigando para não cair. Nós jogamos contra o Cruzeiro, que é um time que tá brigando. Então, assim, a verdade é que o futebol hoje mais bonito, não só do Brasil, mas do nosso continente, é o do Flamengo. O futebol mais eficiente é o do Palmeiras. Não é à toa que o Palmeiras está com 51 pontos e é o líder do campeonato. E se enfrentaram, e aí a gente pode falar muitas coisas do que aconteceu. Que ainda vamos medir ainda no Brasileiro e na Libertadores? Não, ainda vão, porque se o Flamengo vence o jogo que tem atrasado, isso faz com que o Flamengo fique apenas 3 pontos. Aí é o confronto direto. Exato. Mas, até agora, o confronto direto, quem foi que venceu foi o Palmeiras, jogando no Rio de Janeiro. Então, assim, é um campeonato que tudo pode acontecer. São duas equipes fortíssimas, que cada um tem sua qualidade, um joga mais bonito, mas o outro é mais eficiente, o outro, de repente, é mais competitivo. E isso faz com que as duas equipes, ao longo desses anos, venham brigando sempre por títulos. O campeonato é que tudo pode acontecer, menos a briga do título sair de Palmeiras e Flamengo. Isso, entre os dois. Tudo pode acontecer entre Palmeiras e Flamengo. Nós já falamos sobre isso aqui, num outro fechamento. Não é preocupação, pelo menos na minha visão, do Abel Ferreira, jogar bonito. A preocupação dele é eficiência. Você jogou lá com ele, se você quiser discordar, já fique à vontade. Já não concordo. Aqui. Concorda? Não, concordo. Então, eu concordo que o Flamengo joga o futebol mais bonito, mas a tabela está aqui. Quem está sendo mais eficiente, inclusive no confronto lá no Maracanã, que o Flamengo foi muito melhor e teve 15 minutos maravilhosos, foi o Palmeiras, com aquele 3-0. Em relação a esse final de semana, foi um contraste assim, absurdo na minha visão dos dois jogos, né? Porque o Flamengo começa melhor, faz um primeiro tempo espetacular e leva a virada. O Palmeiras começa mal, o Vasco melhor. E aí acho que essa vitória do Palmeiras traz confiança, além da vitória do coletivo no segundo tempo. Alguns jogadores, por exemplo, Carlos Miguel, que vinha sendo criticado com razão, porque estava falhando muito. Hoje, de novo, contra o Cerro Porteño, teve 1 ou 2. Hoje ele faz umas 3 defesas importantes que ajudam na vitória. O Vitor Roque, o Tigrinho, fazia tempo que não fazia gol, acho que desde março, volta a fazer gol, tal, não vinha jogando bem, né? Volta a fazer gol. E o Flaco Lopes, que voltou da Copa do Mundo, para mim ele sempre joga bem. Mesmo quando, o Flaco Lopes não foi bem, ele sempre ajuda. E hoje 2 golaços, né? 2 golaços. O Andrés Pereira, que estava suspenso, né? Contra o Cerro Porteño, não jogou. Hoje, 2 passes para gol. Então, muita gente, além do coletivo, além da vitória, além de abrir de novo vantagens sobre o Flamengo... Maurício, a Copa do Mundo fez muito bem para ele. Mudou Maurício completamente o jeito de jogar. Ele só fica na reserva alguns jogos porque o elenco do Palmeiras é muito bom. Porque ele... Vai girar o elenco. Não é? Concorda? Exatamente. Mas creio de verdade que do primeiro tempo para o segundo, o que diferenciou foi a saída do Barbosa e a entrada do Murilo. Porque o Barbosa não tem, meu modo de pensar, tanta qualidade e eficiência para iniciar a jogada. Não que ele seja baixo, mas em termos de iniciar a jogada, eu creio que o Murilo tem mais qualidade técnica, digamos assim. E o Barbosa não estava no bom dia. Estava errando passes assim, que não é do próprio Barbosa fazer. Então o Palmeiras precisava daquilo. A mudança, a entrada do Murilo deu outra dinâmica. O Murilo é um cara forte, rápido, é um cara que tiver conduzir bola. Nós vimos, inclusive no jogo de Libertadores, não lembro, que ele fez a jogada do gol. O Cerro, pô. Contra o Cerro Porteño, exatamente. Então, assim, é um jogador que tem muita qualidade. Cerro em São Paulo. E eficiência. Então, a entrada dele mudou completamente o jogo, tanto que o Palmeiras em 10 minutos matou o jogo. Eu só acho que o fim de semana, assim, o Flamengo perdeu, o Palmeiras ganhou,
Para mim, o resultado não muda aquilo que a gente vem dizendo, né? O Flamengo subiu de nível, de desempenho. Se vai ter resultado, cara, são outros 500. Ele subiu de nível na sequência contra Vitória em casa, Cruzeiro fora Libertadores, Mirassol fora Brasileiro, Cruzeiro em casa Libertadores, Cruzeiro fora Brasileiro. Esses 5 jogos, ainda que tenha perdido hoje, para mim o Flamengo subiu de nível de desempenho. E o Palmeiras tá na briga. O Palmeiras subiu em termos de eficiência, porque não vencia os jogos, né? Então ele melhorou ofensivamente, os jogadores, o próprio Vitor Roque, como o Abel falou, fez gol, os jogadores começaram a melhorar. Não tava jogando bem, né? E o Carlos Miguel melhorou. Tava mal no jogo. Tava mal, então melhorou também no jogo de hoje. Então o Palmeiras também, essa eficiência, o Palmeiras melhora. É por isso que as duas equipes vão brigar até o final. O jogo de São Paulo, enredo muito parecido, cara, parecia que era o mesmo roteiro do jogo com o Santos, né? Primeiro tempo bom do Vasco, criando chance. Mas o Vasco no segundo tempo... Thiago Mendes jogando super bem no primeiro tempo. O Palmeiras não deu um chute no gol no primeiro tempo. Não conseguiu, porque o Vasco marcava bem, né? Se o Carlos Miguel fez boas defesas, a gente não pode deixar falar o mesmo do Léo Jardim do Vasco, porque assim, é um goleiro que há pouco tempo eu vinha pedindo, inclusive convocação para ele, e assim, não que se peça para fazer milagres, mas defender as bolas que são defensáveis, e nem isso ele tem feito ultimamente. Então ele tem realmente deixado a desejar, de verdade. Mas essa aí dava pra defender, essa aí. Essa é indefensável. Essa é indefensável. Essa seria um milagre. Eu ia te perguntar, mas você vê, por exemplo, a do Maurício, é defensável pra mim. A do Maurício é uma bola Ele demora a ter a reação, né? Exatamente. Agora, o Vasco no segundo tempo tem jogadas assim, o Vasco deixou de competir. O Vasco, o retorno dos jogadores do Vasco para passar a linha da bola, tinham 3, 4 jogadores que voltavam caminhando, enquanto os jogadores do Palmeiras estavam com gana de fazer gol, os jogadores do Vasco deixaram de competir. E para um time como o Vasco, deixar de competir é fatal, principalmente contra o Palmeiras. Não tem também do time se abalar quando sofre um gol, ainda mais nessa levada que tá o Vasco? Com certeza tem que se Não abalar. deveria, mas se abala, né? Exatamente, não dá. Olha ele, então, 2, 3, 4 jogadores, você não vê nenhum jogador do Vasco chegando, gente. Que é isso? Isso aí é, assim, os caras têm que voltar igual maluco. Mesmo que não chegue, volta, tenta passar ali na bola. E o Maurício não é tão veloz assim. Você não vê ninguém passando, você não vê jogadores do Vasco. Por um momento como esse, o mínimo é você competir, correr até o final. Mas nessa jogada ele foi veloz. Eu estava até comparando, olhando o replay, hoje à tarde, o Cuiabano parecia que estava com o freio de mão puxado. Bastava. Não estava nesse contra-ataque? A ponto de parecer que o Maurício era muito rápido. Exatamente. Exatamente. Mas eu fico me perguntando sobre esse Vasco, assim, o que acontece, né, com o Vasco da Copa do Brasil, que no segundo jogo passou por cima do Fluminense, taticamente se impondo. Depois contra o Olímpia a mesma coisa. E no Brasileiro não vai, até começa bem os jogos, né? Todo mundo está de acordo com isso. Mas como que um clube que... E aí eu falo mais dos jogadores. Não pode tomar 3 gols em 10 minutos. 13 minutos. Em 13. Contra o Santos também. Você não pode, num campeonato brasileiro, onde é muito difícil competir, você abalar de um jeito que um jogo que você está fazendo que está tão bom, ele vira um jogo fácil para o rival. No fim, o Palmeiras segurou um pouquinho, tanto que toma um gol e... Isso tem torcida, tem jogador. O que acontece? Isso é mental, não pode ser. O Vasco ele viu que já era e começou a mudar esse gol do Vasco, puder repetir, assim, porque de verdade, assim, parece que o jogador não tá nem aí. O Nuno, ele entra no segundo tempo, o Nuno, ele perde a bola, olha a volta dele. Olha a volta. Pô, você tá falando de um time como o Vasco, pô. O mínimo que o cara tem que fazer é correr, pô. Perdeu a bola, corre lá e tenta dar uma porrada no jogador, faz uma falta, faz qualquer coisa. Olha a vontade do Nuno pra voltar. Esse cara que até pouco tempo estava sendo tão importante pro Vasco. Sabe, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Aí a bola sobra no pé de quem? Do Flaco, que já tem uma qualidade impressionante. Aí vai e faz o gol. Mas o próprio treinador entregou os tacos hoje, né? Com 3-0 ele começou a tirar todo mundo. Também ele não mostra que quer vencer. Oportunidade, né, Sobres? Assim, cara, gente, assim, pra mim, de verdade, você tá num clube como o Vasco, o cara entra dentro de campo, pode ser quem for. É a oportunidade que eu tenho de repente, estar 3-0, a oportunidade que eu tenho de demonstrar para poder jogar o próximo jogo, para poder ajudar o próximo jogo. O cara entra e anda, caminha, sabe? Jogando contra um Palmeiras, é muito complicado. Esse lance assim, realmente, é um lance que deixa o torcedor apavorado. O torcedor fica apavorado. Fala, gente, olha só, olha a vontade do cara. Tá perdendo de 3-0, perde a bola, volta caminhando, toma 4-0 e parece que tá tudo certo. E não tá tudo certo. Olha o gol que você mencionou. Esse é o gol, né? Ele perde a bola, olha voltando, olha ele voltando. Olha ele voltando, olha lá.
É brincadeira, cara. Não é nem jogar bem, é atitude, Isso né? é atitude, isso é postura de time vencedor, postura de um cara que quer vencer. Isso pra mim realmente é inadmissível, de verdade é inadmissível. Domingo E era uma bola defensável, essa bola aí? Essa bola pra mim ele poderia fazer melhor, de verdade. Acho que ele demorou a ter a reação. né? Ele Pra deu mim, um passinho poderia a fazer mais. melhor. Não, Aí- não é uma falha. Tinha muita gente na frente dele ali, né? Pra mim não é uma falha. A falha pra mim foi a do... Essa é uma bola Não, defensável. a do terceiro gol é uma falha grande. Essa aí, Essa golaço pra mim do Flaco, falha, né? Aliás, Aliás, é aquilo, é defensável. Essa eu acho que era defensável também, essa do Flaco. O primeiro não. O primeiro eu falei em tom de brincadeira aqui com o Felipe, mas essa do Flaco eu acho que dava pra ele... o terceiro é uma falha grave, né? Ele é um frango, o terceiro. A reação dele demonstra, né? Quando ele toma o gol do Maurício, ele... O Vasco na última rodada também, o Vasco tem sofrido, na verdade, com presença diária, né? O Vasco até constrói. Primeiro tempo, a gente tá falando aqui do jogo, o Vasco teve algumas boas oportunidades. O Thiago Mendes, por exemplo, quando ele faz aquela chapada na entrada da área, essas bolas você tem que caprichar. Em jogo desse tamanho, com um time que é efetivo e termina a jogada, porque o Palmeiras é um time muito vertical, sempre foi assim, né? O time que termina a jogada sempre assim. O Abel deve falar pros caras, rapaziada, termina a jogada. Não importa da forma que vai terminar, mas termina a jogada. E o Palmeiras vem fazendo isso nesses anos todos. Aí num jogo como esse, se você tem 3 oportunidades, você tem que pelo menos guardar um gol. O Thiago Mendes teve a oportunidade, que é um dos principais jogadores da equipe do Vasco. Quando ele sai, o meio de campo fica vulnerável, porque o Thiago, na fase que ele está agora, ele faz de 10, ele faz de 8, ele faz de 5, ele cumpre todas as funções ali no meio de campo. O Jair já estava começando a ganhar ritmo de novo, aí machuca e fica fora. Então o Vasco tem esses problemas de construção no meio de campo, mas só que quando consegue as poucas oportunidades, não consegue fazer gol. Aconteceu a mesma coisa no final de semana passado, então são 2 jogos de brasileiro, porque antes do Santos fazer os gols, o Tietê teve chance de fazer gol, o Vasco perdeu 2, Robert 3 Renan, gols. o enredo é muito parecido. E a exceção do Vasco nesses últimos tempos foi contra o Fluminense, quando o Brenner faz 2 gols. Só que aí o Brenner se machuca. Então o Vasco, acho que o Denilson resumiu bem, ele está sofrendo para fazer gol e o goleiro não está bem. Porque domingo passado também 2 gols do Santos que saíram de falta do Neymar, ele espalmou a bola para frente. Bem lembrado. Então, o goleiro não vive a melhor fase. Lá na frente tá difícil fazer gol. Como é que Desconto só, não protege tô a perdoando casinha. o Léo Jardim, não, ele falhou gravemente nos 2 jogos. Só um desconto é que quando ele falha, a porteira já estava aberta, né? Ah, não, eu Nos dois concordo isso com jogos, você. né? Eu concordo Estava com você. 1 a 0 semana Mas ele passada. é porque ele é um dos melhores jogadores do Vasco. E, de fato, ele é muito decisivo. Quando ele tá bem, sabe, essas bolas, por exemplo, defensáveis, ele defende. De fato, ele defende. E isso é muito importante no Vasco. Então, assim, é um cara decisivo que o torcedor espera que ele volte a ser decisivo. Porque um grande time começa com um ótimo goleiro. Ele é um ótimo goleiro. A gente há pouco tempo eu, por exemplo, há pouco tempo estava pedindo ele na seleção brasileira. Agora, ó, o Felipe, esse é o primeiro gol, né? Esse é o primeiro gol. Golaço, isso aí. O Sousa hoje marcava individualmente o Flaco, né? E me parece que o Flaco achou um lugar onde o Sousa não podia alcançá-lo no primeiro gol. Abre o placar, mas assim, mostra essa nova posição que o Abel achou para o Flaco, né? Mais equado, um centroavante armador, e o Vasco tentou parar isso colocando o Sousa para marcar individualmente. Não funcionou, porque o Flaco achou espaços mesmo marcado individualmente. Acho espaço, porque se você tem até mesmo... De repente, eu creio que o Vasco estava marcando mais por zona. Sabe, assim... Você não achou que o Sousa estava colado no Flaco? Tava, mas não? assim, era por zona. No momento que ele caía naquela zona, mais que o Sousa ficava. O Sousa, ele vinha para fazer uma linha de 3, tanto por trás como pela frente, no caso por trás 3 ou 5 na hora que estava defendendo, né? Ele estava fazendo o quê? Ele estava cobrindo muito como um líbero mesmo, vinha para a esquerda cobria, para a direita cobria. Nesse momento aí, como tinha o Vitor Roque também, era mais zonal, aí você vê o Flaco que faz uma leitura, é a leitura do jogador, que é muito importante, cara, assim, aquilo que a gente falou do Messi na Copa, sem fazer comparações, mas o cara que faz a leitura, estamos marcando aqui, eu vou recuar um pouquinho. E o Flaco, muitas vezes, ele joga muito mais como um falso 9, propriamente, do que como um 9. Principalmente quando tem o Vitor Roque. Exatamente. Isso, ele sai muito, né, cara? Ele Quando sai tem o muito. Vitor Roque, ele participa muito do jogo. Assim. E você É matou muito a charada aí, Zé, porque o primeiro tempo, o Sousa, cara, assim, o Sousa estava sendo, pra mim, um dos melhores do Vasco. Também achei. Um dos melhores do Vasco. O Flaco não estava conseguindo armar, ele não tinha espaço aí. Primeira bola que ele conseguiu ir para um lugar onde o Sousa não estava. E é ele que perde o tempo da bola no contra-ataque no gol do Isso, Maurício. e ele está tentando marcar esse também. ele perde o tempo da bola. Ele E ele está tentando marcar o Flaco no terceiro também. Você vê como era mais, nesse já no segundo tempo já era mais zonal, tanto que ele perde o tempo de bola com o Maurício. Lá na frente. Exatamente.
Para ajudar, tem a questão do posicionamento, né? Você lembra que no domingo passado, no gol do Santos, na assistência de cabeça pro Gabigol, foi o posicionamento do Vasco, hoje é a mesma coisa. Você pegar o posicionamento dos jogadores do Vasco, por algum motivo, seja lá qual for o motivo, emocional, falta de confiança, por algum motivo o Vasco perde a confiança durante o jogo. Mas é isso que eu falei, assim, um time que compete tão bem no mata-mata, vem pro Campeonato Brasileiro e faz um jogo super bom. Nos 2 jogos tomam de acordo, como eu comentei. E aí depois, o fim do jogo, parece que o jogo foi fácil. Fica um 3-0 e um 4-1 com o Palmeiras tranquilo. O Vasco tem time para mais, o Vasco produz, só que tem que fazer nessa fase, tu não pode se dar o luxo contra um Palmeiras lá. O Palmeiras não vai jogar 2 tempos mal. O Abel na coletiva ele falou sobre o dia a menos, né? Que o Vasco teve um dia a menos de descanso. Acho que tem a ver a queda de rendimento pro segundo tempo? Não. Eu acho que tem a ver com os gols, né? Que aconteceram rápidos, né? Como o Palmeiras ganhou hoje do Vasco, o Vasco ganhou no meio de semana. Foi bem tranquilo assim.